A gente vai dar início à apresentação de mais algumas turmas, né, de pós-graduação em Estética Integral. E quero dizer para vocês que a nossa sistemática é a seguinte. Nós vamos apresentar os 5 primeiros trabalhos, e como é um número muito grande de trabalhos, os 5 vão apresentar na sequência, e nós já sorteamos previamente com a banca quem vai comentar os trabalhos. Então, alguns trabalhos a professora Patrícia vai comentar, outros a professora Sônia Castro, outra a professora Andréa Cândido. Tá? Então, só para apresentar, a professora Patrícia é de Belém do Pará, é mestre e está pleiteando agora o doutoramento dela. Também é pós-graduanda em Estética. A professora Sônia é pós-graduada em Estética, é professora da Universidade Senac e é nossa professora do programa de pós-graduação nosso. A professora Andréa também é tecnóloga em Estética, pós-graduada no nosso programa também. Né? Então, é a satisfação ver que a gente tem hoje uma banca que é um pouquinho filhote dessa casa. Né? Então, nós vamos começar o primeiro trabalho com a aluna Maria Irene, 10 minutos para a apresentação, com, no máximo, 2 de prorrogação. Sou Maria Irene e o meu o trabalho refere-se a um estudo sobre aspectos relevantes no perfil de formação profissional e experiência prática dos docentes do curso de Tecnologia em Estética e Cosmética do Centro Universitário Santana, na percepção dos discentes do curso. A educação profissional tem como do ensino superior tecnológico tem como um dos fins, né, um dos princípios, garantir o direito à aquisição de competências profissionais que tornem o cidadão apto para a inserção no mercado. No Brasil, e não só no Brasil, mas, sobretudo, aqui, o crescimento na área da estética está sendo muito grande e relevante. O Brasil já é considerado o 3º lugar no ranking mundial na produção e no consumo de cosméticos. Essa demanda crescente de novas tecnologias, do avanço da estética, de uma forma geral, ela acaba gerando uma outra demanda, a de formação de profissionais que sejam competentes para atuar nesse mercado que cada vez exige mais um conhecimento científico, um conhecimento tecnológico. É papel fundamental, portanto, das instituições de ensino responsáveis pela formação desses profissionais e, sobretudo, dos docentes, esta formação de profissionais que vem atender ao que o mercado está exigindo. Um estudo anterior, feito por Maturana, numa escola pioneira e de referência no ensino da estética aqui no Brasil, mostra que os professores na instituição pesquisada por Maturana, a maioria deles não tem vivência prática em estética, não apresentam no seu currículo essa experiência prática. Maturana sugere que se possa fazer a oitiva de discentes dos cursos de formação quanto a essa necessidade de se ampliar os profissionais que atuam na formação desses profissionais esteticistas e que estejam inseridos também no mercado da estética. É nesse sentido que o nosso estudo busca contribuir para essa discussão. A hipótese levantada é de que existem alguns aspectos que são relevantes
na formação dos discentes de um curso de graduação tecnológica e que esses discentes têm percepção de alguns desses aspectos. O objetivo, então, é identificar, na visão desses discentes, quais são esses aspectos. Bom, a justificativa para esse estudo está na própria legislação do ensino superior, em que o professor que é capacitado para o magistério do ensino superior não vincula-se necessariamente à sua graduação de origem, ou seja, o exercício do magistério não depende única e exclusivamente de ter graduação em estética, no caso de um professor de estética e assim por diante em outras disciplinas. Tá? Também prevê que a formação desses professores do magistério do ensino superior dar-se-á preferencialmente em cursos de formação de pós-graduação, stricto sensu, sobretudo mestrado e doutorado. E no Brasil há uma carência. Nós ainda não temos um programa de formação consistente para esta área. O relatório da Unesco, da Comissão Internacional para a Educação do Século XXI, aponta 4 pilares para a educação. São eles o aprender a conhecer, que refere-se à aprendizagem dos referenciais de conhecimento mesmo. O aprender a fazer, que se refere muito mais a efetivamente colocar em prática aquilo que se aprendeu teoricamente. E o aprender a viver com os outros e o aprender a ser, que atua muito mais no campo das atitudes e valores. Um em relação à sociedade e o outro em relação à própria formação do desenvolvimento individual do ser. Sendo assim, e baseado no conceito de competências e de educação libertadora, educação para a cidadania, a que se refere muitos outros teóricos, acreditamos que uma reflexão sobre conflitos e encaminhamentos que podem ser dados à formação é interessante porque coloca no diálogo desta reflexão os 2 principais atores do processo ensino-aprendizagem. A metodologia utilizada foi um levantamento de dados, onde se buscou uma fundamentação teórica, né, para o assunto, e uma pesquisa de campo qualitativa, tendo sido escolhida para fazer essa pesquisa de campo o Centro Universitário Unisantana, por ser um centro que tem um campus geograficamente bem localizado, é o único da Zona Norte que oferece o curso tecnológico de Tecnologia em Estética e Cosmética, já desde 2010, e apesar do pouco tempo, ele está se tornando uma referência na área. No ano passado, recebeu nota 3 da avaliação do INEP. Assim, fizemos uma pesquisa entre os alunos que estão matriculados este ano, no início do ano de 2014, nos 6 semestres que compõem o curso. Desses seis semestres, obtivemos 144 discentes participantes da pesquisa, correspondendo a uma amostra de 65% do total de alunos. Bom, a maioria dos discentes, 80%, são oriundos de ensino médio regular de escola pública e apontam como principal motivo de ter matricular-se no curso
de ter se matriculado no curso gostar de cosmético ou gostar de cuidar-se. 26% deste já atuam na área, sendo que a maioria dos que atuam são alunos dos períodos intermediário e final. E desses que atendem na área, mencionam ter tido como formação para atuação cursos livres. Somente 8 é que tem o curso técnico formal. Quanto à opção pelo Centro Universitário Unisantana, 58% que representam as 3 opções mais votadas apontam como principal motivo de ter se matriculado na Unisantana questões ligadas à questão econômica, como mensalidade acessível, proximidade da residência, facilidade de obter bolsa. E aí a gente já denota, pela tabela, como se pode verificar, que as boas referências de ensino e saber que no quadro tem bons professores está ocupando aqui posições bem abaixo aqui, ó. 14 somente responderam boas referências no ensino e 9 saber que há bons professores. A maioria também declara estar satisfeita com todas as aulas, embora muitos mencionam que não conhecia, né, mas estão satisfeitos. Lá na frente haverá uma pergunta onde vai se mostrar um pouco a inconsistência dessa resposta no que se refere à insatisfação. Há algumas manifestações de insatisfação. E a maioria considera que ambas as disciplinas, tanto teórica quanto as práticas, são relevantes, são determinantes em sua formação, sendo que desses, os alunos do primeiro e segundo semestre, eles, em que a maioria respondeu, eles responderam sem a visão real da prática, uma vez que no primeiro semestre as disciplinas cursadas são teóricas. Muitos identificam diferenças de atuação, é onde se mostra um pouquinho a inconsistência. E acreditam que esta diferença influencia na sua aprendizagem. Assim, apontam como aspectos do perfil docente que é relevante que o professor tenha experiência docente anterior, tanto na prática quanto nas disciplinas teóricas, e que atualizar-se frequentemente, apresentar dinamismo e atentar ao planejamento das aulas é, para a maioria, o suficiente para compor esse perfil. Mas, para 28%, não basta que ele possua esse domínio. Quanto à formação acadêmica, 43 apontam que preferem que sejam da área da saúde e que tenham conhecimento da área estética, com formação técnico-tecnológica. Concluindo, após análise dos dados obtidos, na visão da maioria dos discentes de curso, são aspectos relevantes para o perfil do docente, que ele tenha experiência anterior na docência, tanto de disciplinas práticas quanto teóricas, que ele seja da área da saúde, que ele tenha formação técnica ou tecnológica da área e que seja profissional atuante. No entanto, estas inconsistências, em algumas respostas, nos leva a concluir também que, embora a maioria tenha apontado esses aspectos, ainda o discente não tem muita clareza de quais são esses aspectos. Ele sabe opinar, ele quer, ele deseja que, mas ainda não tem muito claro isso daí. Bom, Irene, eu achei assim,
o trabalho ficou bem montado, você fez tudo nas normas. O fato de você estar nervosa, a gente não levou absolutamente nada em consideração, você conseguiu passar a sua... Mas, assim, o que eu achei é que algumas coisas não cabiam e não faziam parte da sua pesquisa. Como, por exemplo, saber de onde eles vieram no nível médio, se vieram de escola pública, tal, porque isso não... Eu acho que não fazia parte do contexto, né? E essa coisa do contraditório que ficou, porque eles, na verdade, uma hora diziam que precisava, que achavam interessante o professor, o que fez eles irem para a escolha da faculdade era o nível do professor, mas lá na frente eles dizem que o que mais interessa é que o professor tenha cada vez mais aprimoramento, tal, mas sem se interessar se ele é tecnólogo, se ele tem alguma coisa na área da estética, tal. Então, isso é uma coisa que eu acho que cabe daqui para frente ainda fazer mais e se aprofundar mais nessas pesquisas, porque para mim não ficou claro se para o aluno, né, interessa que ele tenha um professor que conheça a estética, de fato, ou se seja apenas uma pessoa que saiba dar aula e que monte uma aula bem dada e que passe essa aula, entendeu? Então, é o que eu tenho assim, a comentar sobre o trabalho. Para mim, ficou muito contraditório isso, e talvez pudesse ser melhor explorado isso nas formas de questionamento, né? Mas o trabalho tá bem elaborado, bem montado, e eu acho que o tema é muito importante, né? Porque, como você citou, né, foi feito um trabalho a respeito disso com os docentes, e nesse trabalho se questionou como é que o discente via isso, né? E para mim veio a completar isso, mas ficou na dúvida do que é que o discente realmente espera do professor de estética. Eu só quero comentar que, assim, as primeiras questões, até para saber de onde vinham os alunos, e até foi mais mesmo para fazer uma caracterização, embora não tivesse diretamente a ver com o tema mesmo. Se eu queria saber qual era a percepção de aspectos relevantes que o discente tinha da atuação profissional dos seus professores e da sua experiência prática, mas quem são esses discentes? Então, eu achei que precisaria conhecer um pouquinho, pelo menos, né, qual era a característica geral desse público-alvo, né? E essas contradições a que a professora Sônia se refere, eu até menciono na conclusão, porque se analisarmos como um todo os dados, existem algumas inconsistências. Então, eu estou satisfeito com todas as aulas, né, como a maioria apontou, né, mas eu aponto algumas... uma quantidade bem significativa, que aponta que, em caso de satisfação, essa insatisfação está relacionada entre 10% e 40% dos docentes, né? Eu não conhecia, mas estou satisfeito, porém, eu acho que tem diferenças de atuação entre os professores que atuam na área da estética e aqueles que não atuam, e essas diferenças podem interferir no meu processo de aprendizagem, né, pelas respostas dos alunos. Então, tem algumas inconsistências, mas acredito também que não é muito usual se ouvir os discentes. Eu acredito que muitas dessas inconsistências estejam relacionadas à falta do hábito mesmo, de se colocar esses discentes como o sujeito dessa discussão. Ele é mais o sujeito que recebe uma discussão, muitas vezes, já elaborada. Ele não é o participante da discussão. Pode ser que, colocando, né, seja o início, talvez, né,
Eu concordo que há que se explorar muito mais, né? E eu acho que a estética vive um momento em que realmente há uma heterogeneidade muito grande, tanto de processos formativos, quanto de concepções, de fazeres, e que não tem mais tempo hábil para se esperar para daqui mais a quanto tempo haja alguma coisa que vai reverter esse quadro. Precisa se fazer alguma coisa com uma certa urgência. Tá? Nós só teremos um programa de mestrado, doutorado, se realmente a estética for vista com o caráter científico que ela merece ter.